Galera, tá dando muito o que falar no Fluminense, né? Devido ao Marcelo, né? Muitos é, pessoas aí, repórter, né, do mundo do futebol, falando que o Marcelo tá rachando o elenco do Fluminense tá rachado, por isso o desempenho do Fluminense caiu, né? Tá muito estranho, né? O Fluminense parece outra equipe, né? Não parece aquela mesma equipe. E após a chegada do Marcelo, né, na minha opinião, o Fluminense estava bem antes do Marcelo. Não tem como chegar e falar, o Fluminense melhorou por causa do Marcelo. É claro, o Marcelo põe muita qualidade, mas o Fluminense mudou um pouquinho, sim. Mudou e tá diferente, né? E o Felipe Melo defendeu o seu companheiro de clube, falando que torcedores aí estão tentando colocar crise no Fluminense. Vamos acompanhar, galera, mais o debate da vitória do Fluminense. O Fluminense passa para a oitava de finais da Libertadores, né? Bem apertado, empatou no Maracanã 1-1 com o Sport Cristal, né? Se levasse um gol, o Fluminense ficaria de fora da fase de oitavas de finais da Libertadores, galera. Vamos acompanhar mais um debate aqui do programa Sport Center da ESPN, vou deixar o link na descrição também, crédito de direitos autorais ESPN do Grupo Disney. Entende que o primeiro objetivo era classificar em primeiro, e isso foi o que aconteceu. Existem jogos que a gente não vai, de fato, jogar tecnicamente da forma que a gente quer, mas a entrega não pode faltar. E hoje o time foi um time que se entregou ao máximo e soube sofrer, como eu falei, resultado justíssimo, que nos coloca na próxima fase e em primeiro no nosso grupo. E muita gente aplaudiu também. Eu vou ficar com os aplausos. Espero que a gente consiga jogar tão bem que aqueles que vaiaram, da próxima vez aplaudam também. Mas hoje foi uma classificação bastante difícil e teve muita gente que veio aí e aplaudiu. Eu prefiro me dirigir a eles. E aqueles que vaiaram estão no direito de vaiar, pagar ingresso. Tá tudo certo. E a gente vai procurar cada vez melhorar para que todo mundo saia bastante feliz do estádio da próxima vez. É um direito do torcedor saber sofrer. Esse termo novo, né, Pedro Ivo? Não deixa de ser uma virtude, mas nem sempre, Rodrigo Bueno, você precisa sofrer, né? Ontem, talvez o Fluminense não precisava passar pelos apuros que passou. Pois é, boa tarde, Playhall, grande Fabuloso, grande Pedro. Obrigado, grande Esporte, grande também, enorme. Olha, o Fluminense está num processo de queda vertiginosa. A gente está falando de Libertadores. De Michelis, o técnico do River, quando perdeu de 5-1, falou: esse time do Fluminense é o melhor da América, é o melhor do continente. Isso foi outro dia. Mas é aquela mesma coisa que a gente falou ontem, a melhor banda de todos os tempos da última semana. Então, né? Aí de lá pra cá, o Fluminense apresentou alguma queda, a gente ficava esperando a retomada, e quase que a coisa vai pro saco, literalmente, né? Porque mais um golzinho aí, o Sporting Cristal, era a cruz ou a espada, ou passa em primeiro ou não passa, né? Ou é eliminado. Então, por isso esse alívio tricolor, que terminou com vaia. O time do Diniz não conseguiu ter o controle do jogo quase em nenhum momento. O Sporting Cristal foi corajoso, foi audacioso, pressionou o Fluminense em muitas oportunidades. Precisava também, né? Precisava também, mas você imagina, o time do Diniz vai ter a bola, vai controlar o jogo, não vai ter tanto susto se não cometer erro. E não foi isso, né? O Sporting Cristal produziu ali para incomodar. E algumas das principais peças do Fluminense não estão funcionando. O Ganso foi preservado no fim de semana, né? Começou no banco de reservas contra o Bahia. Entrou no finalzinho. E dessa vez foi substituído, porque a coisa é o jogo decisivo, tal, ali, momento agudo, tal, classificação em jogo, e o Ganso sai. O Cano fez um gol de fora da área, vale também, mas não é aquela jogada trabalhada de dinizismo que vai tocando e chega lá e toca na área pro Cano só empurrar. Né? Você vê, já é uma jogada um pouco mais distante, tal, ele domina e bate de fora da área. Alexander faz muita falta para esse time do Fluminense. E vai demorar a voltar. Pouca gente poderia imaginar isso, né? Quando contrataram o Marcelo, pensava, o Marcelo vai entrar na lateral esquerda, o Alexander vai sair e tá tudo certo. O Alexander pode jogar no meio campo também e tá fazendo muita falta. Então tem vários fatores que podem explicar essa dificuldade do Fluminense no momento, dificuldade de conseguir resultado, de conseguir desempenho. Talvez a parte física, né? Essa história de que o Diniz repete muito o time, repete. Talvez o Fluminense tenha virado fio, né? Ou ter chegado ao auge muito cedo. E agora todo mundo tem uma incógnita, né? Porque, passou em primeiro. Olha os times que estão em segundo lugar, que estão passando em segundo lugar. Sim. Se antigamente o Fluminense botava medo no River, hoje se tiver um Fluminense River, que pode acontecer nas Antigamente oitavas, você diz maio, né? turma, cara, não quero fugir do Fluminense. Hoje o torcedor tricolor já está desconfiado, nem ele mesmo está
confiando Galo, muito no Flamengo. time. É. Fabuloso, meu querido. Maio é muito... Esse jogo contra o River Plate foi em maio. Um pouco antes, o Fluminense fez uma partidaça também na decisão do estadual contra o Flamengo. Outro jogo, assim, de manual. É muito cedo para você chegar no ponto alto da temporada? Boa tarde, boa tarde. Bem, Boa Fabuloso. tarde, é um prazer estar aqui com essas Todo feras. Me sinto muito feliz de poder participar com vocês e aprender. Eu aprendo muito. Eu acho que é o seguinte, Plirra. Aqui só garante a diversão. A gente ensina umas coisas erradas, né? Não leva Não, tudo. mas eu pego as boas. não aprende, Eu aprendo, eu pego as coisas boas. As ruins eu... Tá bom, cabe no bolso. Então, eu acho o seguinte, Plirra, quando você chega no ápice, os adversários começam a te estudar também. Né? O Fluminense era o time a ser batido, time que jogava bola. Os adversários, eles vão estudar a maneira do Fluminense jogar, vão tentar neutralizar as melhores jogadas, não vai entrar e faz o que quiser. Eu penso por esse lado. E, por um outro lado, eu vejo que tem alguns jogadores que deu uma baixada de rendimento. Que eu acho que natural não é, porque está muito, muito cedo ainda. Né? Dava para esticar um pouquinho. Dava para esticar muito mais, até porque tem muitos campeonatos em jogo, campeonatos importantes. O Fluminense sofreu ontem. A Copa do Brasil já era, né, pro Flu. Acabou sendo eliminado pelo Flamengo. Pelo Flamengo. Que é uma outra grande equipe. No momento que o Fluminense estava, se o Fluminense passasse, estava 50-50. Era pau a pau. Mas eu acho que é muito cedo para ter uma caída do jeito que o Fluminense vem. Eu esperava que o Fluminense estaria brigando pelo Campeonato Brasileiro, da maneira que vinha jogando, da maneira que bateu o Flamengo. Estava encantando, bateu o River, e de repente eu vejo que os adversários também vão neutralizar as jogadas, vão estudar. Mas não tem explicação nesse momento ter uma queda de rendimento como o Fluminense vem tendo. Eu esperava muito mais. Eu fiquei encantado com o futebol do Fluminense. Acho que todo mundo. Jornalistas, Pedro Ivo, vão atrás dos motivos, das razões de um time ter baixado de produção assim tão repentinamente. No final de semana saiu uma notícia, né, específica que gerou outras, de que haveria um problema de relacionamento interno, especialmente envolvendo o Marcelo. Ontem a gente ficou sabendo também, a gente viu algumas respostas de jogadores do Fluminense contestando essa informação do próprio Diniz. O Felipe Melo até brincou, né? A gente tem a sonora do Felipe? Tem o Felipe? Então, antes de eu passar a bola para você, vamos ouvir o Felipe, depois eu vou fazer ainda um complemento antes de passar a bola para o Pedro. Nós somos um time que a gente se gosta muito. Não existe um grupo mais coeso, um grupo que se gosta mais que o grupo do Fluminense. O torcedor não pode absorver coisas de caça-likes, de urubus, de corvos, que querem colocar problema no interno do Fluminense. O Fluminense é um grupo que se gosta, mas quando eu falo grupo, não só os jogadores, eu falo desde o segurança que nos dá o bom dia, a tia que ajuda na limpeza, enfim, todos. Nós somos um grupo que nós fazemos churrasco, não só para os atletas, para todo mundo. Nós somos uma família fluminense. E como toda família, nós passamos por momentos, de repente, adversos. A Fluminense precisa melhorar muito para ser campeão. E a gente sabe disso. Mas o primeiro passo era classificar em primeiro, a gente agradece muito a Deus. E isso não é resposta para ninguém, é uma resposta para nós mesmos do Fluminense, que nós somos capazes. Parabéns para a torcida do Fluminense que veio, apoiou, cantou os 90 minutos. E é isso aí, vida que segue. O Felipe ontem no Maracanã, depois do jogo, deu outras entrevistas, claro. Numa delas ele falou, aqui a coisa até calma demais, devia ter uma rusguinha, uma briguinha de vez em quando. Só que, vamos ser um pouquinho mala, aqui também é o nosso papel, Pedro Ivo, eu senti a galera muito incomodada com essas notícias. Se elas não têm fundamento algum, não haveria porquê. Vira a cara e um abraço. O Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, bateu boca, xingou um jornalista na área, ali perto da área de imprensa do Maracanã. Você viveu bastante a rua, o Bueno também, o Fabuloso do outro lado. Tá se importando demais para quem não tem nada.
E aí a gente também vai fazer o outro lado aqui. Quem traz a informação é a gente que conhece muito de Fluminense. A gente que acompanha o dia a dia e a gente que fala com muitas pessoas. E para citar o Gabriel, né? Gabriel Amaral, o outro é o Caio, do site Super Esporte também. Legal E a gente também vai tentar entender. E o que eu ouvi de gente que conhece muito bem o Fluminense é: de fio a pavio tá tudo ali, aconteceu. E ninguém falou que os jogadores não se gostam. É bom deixar isso claro. Ninguém falou que o Felipe Melo não fala com o Joãozinho. O que eles falaram é: a situação do Marcelo gerou um gatilho de insatisfações, seja com o departamento médico, seja do próprio Marcelo com gente do Fluminense, seja de gente do staff, de comissão técnica, de trabalho, de rouparia, de tudo, com o comportamento do Marcelo. Ninguém falou que o time não se fala, que o time não faz churrasco. E se você pega ali a fala do Felipe Melo, somos uma família, mas também temos nossos momentos. Sim. Ou seja, em algum momento a coisa ficou turbulenta. E a fala que eu mais considero nisso tudo é a fala do próprio Marcelo. Marcelo falou ontem. Marcelo em nenhum momento sentou e falou: isso tudo que está aí é mentira. Ele virou e falou: tenho problemas, não tenho mais 18 anos. Ou seja, ele reconhece que isso também é uma situação. Ninguém inventou nada. Só que tem aquela questão do torcedor. O torcedor cada vez mais está acostumado a querer consumir só o que lhe agrada. Então, quando ele se depara com uma notícia dessa, pô, estão jogando... Não estão jogando contra. Estão tentando explicar, porque talvez em mau momento não seja somente cansaço, elenco curto, perda de peças. Tem coisas que explicam. Se a gente senta aqui e um programa não flui, porque o Fabuloso não gosta de mim, porque o Bueno não gosta de mim, porque você não gosta do... a coisa não anda. A gente não precisa falar publicamente, a gente vai, sabe? Mas isso acontece em qualquer ambiente de trabalho do mundo. Isso tudo dito, o Fluminense tem uma queda de rendimento e tem alguma questão interna ali a ser resolvida e está tudo bem. Você jogou em quantos grupos? Quantos grupos tinham esse tipo de problema? E tá tudo bem, não precisa atacar. O Mário, o tamanho dos problemas que ele tem, de vencimento, de liga, de debate, de time que não rende, de cobrança do torcedor, se importou muito em xingar o jornalista que trouxe a informação. Me estranhou um pouco. Se quer ser tão moderno em alguns pontos, quer ser tão avançado em alguns pontos, e dá 30 passos para trás em atacar e ofender quem estava fazendo ali o trabalho dele. Isso tudo dito, Plihal, a questão da vaia, ela é... Eu não gosto muito de fiscalizar comportamento de torcedor. Se acabou o jogo e vaiou, algum motivo tem, é direito dele. E não é uma vaia porque uma vaia isolada, mas classificou em primeiro num grupo que tinha o River, não é isso. Se toma um gol ali no final, estava eliminado. Sim. Sobraria o brasileiro. Não é simplesmente o pelo jogo de ontem. É uma coisa que está entalada. A última vez que a gente viu uma festa desse tamanho, assim, com esse porte, tal, foi um jogo lá que foi a virada de chave, a goleada para o River. Você tinha ali... 50 mil no Maracanã ontem, né? Exatamente. O Bubu falou, você tinha ali, festejado por outros, o melhor futebol da América. No início de maio, o Fluminense goleando o River Plate. Não é pouca coisa, independentemente do time que estava em campo e tal. Ali, você estava festejando um time com 9 pontos em 3 jogos que você jamais imaginou que na última rodada podia ter tomado um gol no final e ter sido eliminado. Então, o incômodo da torcida é isso. A torcida acompanha, a torcida vê a queda. A torcida vê que não necessariamente a vitória no final de semana foi de encher os olhos. A torcida vê que ontem, se tomasse um gol, a coisa poderia ter ficado pior. Então, a torcida bota pra fora porque ela quer mais. Esse elenco já deu mais. E é legítimo, não tem essa de não poder vaiar, não poder... Tem limite ali de educação. Quando o Felipe fala, nós nos entregamos muito, deixamos muito em campo, soubemos sofrer... O Fluminense é mais que isso. O Fluminense do Diniz é mais que saber sofrer. O Fluminense do Diniz é mais que se entregar com tudo em campo. O Fluminense do Diniz é bola. Então o torcedor está querendo se reencontrar com aquele Fluminense do River. E é direito dele. E de resto, eu acho que é você perder muito tempo, no caso do Fluminense, e desvirtuar o debate, querer apontar, esse aqui não gosta da gente, esse aqui está fazendo fake. Se trabalhar em campo, ninguém vai dar importância tão grande. O ambiente ajuda a explicar por que a coisa não funciona mais como antes. Mas ele não pode ser a principal notícia. Se ele está ajudando a explicar se não é mais como antes, é porque a bola não está entrando também. Quando a bola entra, tem matéria assim? Falavam mal de você quando todo jogo caçapava ali? Então, assim, sabe? Trabalha, fecha a casinha, sabe? Legal que tem um... Galera, e esse problema, né, do Fluminense é bem nítido, todo mundo é impossível não saber. O Marcelo, ele não gosta, todo mundo tem que entender, o Marcelo não gosta de contato com torcedores, o Marcelo chegou como uma estrela, ele é uma estrela, ele jogou no Real Madrid 16 anos, um dos jogadores com maior número de títulos, então isso daí é normal, não adianta, ele não vai ser aquele cara chegado, ele não gosta de uma porção de torcedor em volta dele, não gosta, ele não é esse tipo de jogador, entendeu? Não era assim no Real Madrid e também não vai ser no Fluminense. Ah, beleza, ele é cria do Fluminense, ele saiu do Fluminense quantos anos? 16 anos. Ele não sabe o que é jogar no Brasil. Ele não sabe o que é ter o torcedor em cima. Não sabe, entendeu? E é isso aí, galera. O Felipe Melo tentando amenizar, né? Mas
O Fluminense, né, tá vindo esse problema agora porque não tá fazendo bons jogos, caiu muito de produção, entendeu? Caiu muito de produção, né, e algum problema tá ocorrendo com esse time do Fluminense, os jogadores tá perdendo gás, não tá conseguindo jogar, né, mas eu acho que o Fernando Diniz ainda tem muito ainda para poder fazer nesse time do Fluminense, entendeu? Não tem nada acabado, entendeu? Acredito que é só uma fase só e o Fluminense deve voltar sim a jogar bem nos próximos jogos, né? O Fernando Diniz, com certeza, você pode ter certeza que ele está trabalhando para poder melhorar esse time do Fluminense. Conseguiu passar em primeiro, que era o objetivo, é claro, no sufoco, mas o importante é que passou. Agora tem a vantagem na oitava de finais da Libertadores. Galera, esse foi o vídeo do nosso canal. Deixa nos comentários a opinião de vocês sobre esse empate do Fluminense e também sobre essa crise aí que estão dizendo entre Marcelo e alguns jogadores do elenco do Fluminense.